A Selic passou para 13,75. E aí, você está preparado? Você sabe onde investir com essa nova taxa? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Chegamos aos 13,75, né? Depois de 13,25, o Banco Central aumentou 0,5%. E vamos falar sobre isso. Primeiro, eu sou o Rafael Sanches, assessor de investimento da Premium Alliance e também professor aqui do canal do Aprenda Invista. E estou com o meu grande amigo aqui, assessor também junto comigo, o professor grande Danilo. Fala aí, Rafa. Fala aí, pessoal. Tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo. Eu faço parte do time do Aprenda Invista. O Aprenda Invista, ele é o braço educacional do nosso escritório de investimentos, a Premium Alliance, credenciada ao Banco Modal Premium, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ó, deixa like, compartilha o vídeo com a galera que deixa dinheiro na poupança, que não sabe o que é Selic, que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Bora lá, Rafa? Bora. Vamos falar de investimento, de Selic, inflação, tem bastante coisa para Inflação, entender. cara, muita coisa, né, meu? O Brasil tá loucura, ano de eleição, muita coisa acontecendo. Olha o gráfico da nossa Selic aí, cara, que porrada, né? Isso aí. É legal esse gráfico que a gente pega os últimos 10 anos aí praticamente, né? E vê onde a gente está, né? Então a gente está quase na máxima da Selic nos últimos 10 anos, ali nos 14,25. E aí é legal falar da ata do Copom de ontem, né? Que definiu o aumento de 0,5%, que dá espaço para mais um aumento de 0,25% ou de 0,5% na próxima reunião. Então, é muito provável que a gente chegue aos 14, 14,25, ou possa até passar um pouco disso. E aí, como é cíclico, né, o Brasil? Passa tempo, volta tempo, a gente começa a ter uma inflação mais forte. E agora uma subida mais devagar, né? A gente saiu muito rápido, em 1 ano e meio, de 2% ali para os 13,75. Essa alta já era esperada, né? O mercado já imaginava. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente falar é sobre a inflação, porque é diretamente ligada à nova Selic, né? E aí acho que o próximo slide vai falar sobre isso. Antes de eu passar, Rafa, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. Foram 12 aumentos consecutivos da Selic, né? Então a gente foi ali dos patamares de 2, né? Período da pandemia, o governo ali, o Banco Central teve que baixar a Selic, né? Para poder ali beneficiar toda a população, né? Para aquela pessoa que precisava consumir, né? Gastar, então ali para beneficiar a grande maioria da população, né? A gente sabe ali que o Brasil é majoritariamente, né, uma população de baixa renda, então teve ali que permanecer um período muito longo, né, nos 2%, e agora essa porrada aí, 12 altas consecutivas, e talvez, né, como tu mencionou aí, venha mais uma aí de 0,25% ou 0,50%, né? É isso aí, então bora lá falar de inflação agora, né? Pois é, a inflação que está sendo bem alta, né? A gente vai ver no próximo gráfico. E para quem não sabe aí, né, o que é inflação, ou o que é o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é um dos temas mais falados nos últimos anos, né? A gente vê que a inflação está alta quando é um assunto de fato muito falado. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Sobre esse aumento da inflação e da onde vem a inflação. Mas o que eu acho legal a gente falar aqui é o que aconteceu principalmente nos últimos 2, 3 meses, né? Que a gente está vendo que a inflação está vindo um pouco menor. E aí, nesse slide mostra a composição, né, da inflação, e tem muito a ver, essa inflação menor tem muito a ver com esse slide aí. Porque se a gente olhar, 40%, 20% é transporte, né? E tem um pedaço aí que, quando a gente fala de alimentação e bebidas, tem uma relação direta com transporte. E aí vem a questão do imposto, Gasolina, né? né? Da gasolina. A gente tem 40% da inflação que é diretamente ligada, ou praticamente diretamente ligada, à gasolina. E a gente teve, no mês passado, a redução dos impostos, né, do ICMS, da parte dos estados, por uma ordem do governo, enfim. Tem até estado já pedindo indenização, e isso vai dar um problema lá na frente. Mas, enfim, não é agora que a gente vai falar sobre isso. Mas o ponto é que, assim,
a gente teve um impacto muito forte na inflação nos últimos meses, e principalmente no mês agora de julho, que a gente ainda vai reconhecer a inflação em agosto, né, no dia 8, por conta da gasolina. Mas aí, vai mais um aí, Danilão, só para eu comentar um pouco sobre o que E mais uma aconteceu com a coisa, viu, inflação. Rafa, rapidinho, a galera pra gente que é de mercado, a gente vivencia isso todo dia, né? Mas pra galera aí que está no dia a dia, trabalhando, não acompanha muito o mercado, tem um agravante também da guerra da Ucrânia, né? Que teve ali um Sim, aumento muito grande do petróleo, e isso refletiu diretamente ali no derivado de petróleo, tanto gasolina como gás lá na Europa, enfim. E teve um aumento de inflação por causa disso aí. Então, como o Rafa falou, né, 40% da cesta do IPCA é influenciada pelo aumento de combustível. Então, não tem jeito. Subiu o petróleo, derivado de petróleo e gasolina, vai bater na inflação. Não tem para onde correr, né, Rafa? exatamente, exatamente. E aí, a gente olhando a inflação aí, né, no Anualizada, né? acumulado, aí, a gente vê como 2021 foi pesado. E aí, se a gente olhar 2021, principalmente no segundo semestre, né, que teve o peso maior, que carrega esse peso para 2022. E aí, a gente olhando, né, os últimos 12 meses, a gente vê o quanto que a inflação está alta. Então, ela chegou a bater em abril, né, desse ano, em relação aos últimos 12 meses, 12%, 12,19%. E aí arrefeceu um pouco para 11,80 e poucos, e agora está diminuindo um pouco, né? Mas você vê como tem picos, né? O Brasil tem picos de inflação muito altos e depois tem que aumentar a taxa de juros lá, a Selic, para poder retomar um pouco segurar um pouco dessa inflação. Inflação, e a gente vê também, Rafa, o americano, né, sofrendo com a alta da inflação, muito impulsionado também pelo alta do combustíveis. O americano não está acostumado com inflação alta, né? Então eles estão numa inflação ali na casa dos 8, 9%, e olha aí o brasileiro, né? 6, 7% é coisa normal para a gente aqui, né? Sim, estamos acostumados. É. E aí, falando aqui dos últimos 2 meses, né? Maio, junho e agora julho, que vai sair o dado, que eu acho que é um ponto de virada, assim. A gente vê que boa parte dos meses ali, então, setembro 21, outubro, novembro praticamente, fevereiro, março, abril, a gente teve mais de 1% de inflação ao mês. E aí chega maio, junho, a gente já vê uma desaceleração, 0,47, 0,67, e julho agora, por conta dessa redução de impostos na gasolina, né, no diesel, na gasolina, enfim, do ICMS, a gente pode ter uma deflação. Então, a gente pode ver o mês de julho com uma deflação. E aí a gente começa a ver, poxa, será que é um ponto de virada da inflação? Né? Será que a gente vai começar a realmente ter inflação muito mais baixa do que a gente tinha antes? E eu queria destacar alguns pontos, que é o seguinte: essa inflação que a gente conhece hoje, ela é muito externa, né? Ela tem muito a ver com gasolina, tem muito a ver com guerra da Ucrânia, tem muito a ver com petróleo, enfim, não tem muito a Dólar, ver com né? o Brasil, dólar, não tem muito a ver necessariamente com o Brasil. Tudo bem que teve a questão da bandeira hídrica lá, né? Que a gente teve problema, isso afetou a inflação por conta da bandeira vermelha, mas isso já passou. Então, a grande dúvida aí será que depois que passar, né, o efeito principal da gasolina, né, do ICMS, será que a gente vai ter, de fato, uma redução na inflação? Ou seja, será que esses 3 meses aí são passageiros? Ou será que, de fato, a gente vai ter uma redução da inflação de verdade? Né? A gente vai começar a ver preços menores, indicadores menores. E a gente vê a inflação na rua, né? A gente começa a olhar que a feira está um pouquinho mais barata do que estava antes. E a inflação, Rafa, ela é uma coisa que impacta diretamente no bolso do brasileiro, né, cara? É impressionante. A gente vai no mercado, eu não vivi esses tempos, né? Tu também não viveu esses tempos, né? Que a galera comenta, a galera mais antiga, né? Que fala do marcador de preço, né? Que ia de manhã era um preço, depois ia à tarde era outro preço. E claro, a gente não está naqueles patamares de inflação que era absurdo, né? Mas a gente sente ali no período de 15, 20 dias muitos produtos aumentarem assim absurdamente, cara. Café, óleo, arroz, feijão.
E assim, o poder de compra do Brasil, porque na verdade o que é inflação, né? O que é inflação? A gente olha o número, olha o dado ali, mas o que significa a inflação em si, né? Ela é a redução do poder de compra do brasileiro, tá? Só acrescentando aqui, tá? Então, nos últimos 12 meses, né? Então, a gente está com uma inflação acumulada de 11,89, né? Então, aqui a gente tem mês a mês e acumulado dos últimos 12 meses, 11,89. E Exatamente. falando da redução do poder de compra, né, tem esse gráfico aqui que eu acho bem interessante. Então, o lançamento do Plano Real ali, né, 1994, época do Tetra, que a galera lembra aí, né, o ano do Tetra. Então, foi Ano lançado o feliz. Plano Real, foi lançado o Plano Real ali em julho, se eu não me engano, e R$ 100, né? E após ali, quase 30 anos, né, a gente tem uma desvalorização da nossa moeda de 87%, né? É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, o que você comprava com R$ 100, hoje você não compra mais, né? Então, uma desvalorização de praticamente 90%, né? Isso aí que é inflação, né, Rafa? É isso aí. A gente vê o que é difícil comprar as coisas que a gente comprava anteriormente, né? E então esse balanço é legal, assim, de será que de fato a gente chegou no pico, né, nos 11,89 ali 12 de abril? Será que esse realmente é o pico da inflação? Né? Será que a gente chegou no limite? E por que isso é importante, né? Por que é interessante a gente fazer esse tipo de análise? Porque a Selic, que chegou em 13,75, que a gente falou no começo do vídeo, tem muito a ver com a inflação. Então, se a gente chegou de fato no pico da inflação, se ela não vai subir mais, se o máximo foram os 12, 19, os 11,89 ali, será que então o Banco Central vai continuar subindo juros? Ele vai precisar continuar subindo juros? É uma pergunta difícil, né? É uma análise difícil, justamente por uma questão que a inflação não é tão brasileira como já foi antes. Se fosse um controle nosso, simplesmente, né? Se todo o mundo estivesse tranquilo, sem guerra, sem inflação mundial e fosse uma coisa única e exclusivamente do Brasil, a gente conseguiria saber, bom, a Selic vai conseguir controlar de fato a inflação. Mas uma vez que os principais indicadores não são nacionais, até onde vai o Banco Central, né? Será que ele chegou no limite dele? Porque se a gente pensar que, de repente, né, a gente vai ter uma outra guerra lá, China e Estados Unidos, a gente vai ter algum outro problema e o petróleo volta a subir, a gasolina, teoricamente, vai voltar a subir. E aí a gente vai voltar a ter inflação alta. Então, é muito difícil a gente cravar esse momento, mas eu estava até ouvindo um podcast hoje e o cara falou muito sobre para onde vai, quais são os limites, né? Quando estava lá em 2%, a chance de cair mais a Selic era muito pequena, porque a gente já estava perto de zero. Assim como a Selic em 13,75, subir muito mais é muito difícil, porque a gente já está quase ali na máxima dos últimos anos e está vendo que a inflação não passou dos 12,19. Então, será que a gente precisa de fato de uma Selic mais alta, né? E aí isso influencia demais os nossos investimentos, porque a partir do momento que a gente pensa, bom, a inflação tem muito mais para cair do que para subir, será que eu preciso de um título atrelado à inflação nesse momento? Será que um título pós-fixado de renda fixa, para quem gosta de renda fixa, não é mais interessante, uma vez que a Selic só vai cair a partir do momento que a inflação começar a cair? Então, são essas características do mercado brasileiro que a gente tem que ficar muito ligado, né? Então, pessoal, é muito importante ficar ligado nesses times. Eu já vi alguns clientes, algumas pessoas falando, o que vocês acham desse título? IPCA mais 8, ele vai pagar 20% ao ano, pensando na inflação dos últimos 12 meses. Mas a gente, quando investe, a gente tem que pensar, no caso do IPCA mais taxa, na inflação dos próximos 12 meses, porque o que já foi é para quem já está investindo. Quem vai começar a investir tem que pensar para frente. Então, olhar o pós-fixado hoje para frente pode ser mais interessante do que olhar o IPCA para frente. É claro que é importante ficar claro aqui para todo mundo que a única forma de você ter um investimento que não vá perder para a inflação de jeito nenhum é o título IPCA mais uma taxa.
Agora, tem momentos em que pode ser que o pós-fixado vá ganhar desse tipo de título, mas isso vão ser momentos que aí você precisa ficar ligado e atento no que está acontecendo no mercado, certo? Mago, Danilão. Então é bem legal, Rafa, esse ter um insight aí pelo seguinte, às vezes o investidor pensa assim, poxa, eu vi no Jornal Nacional, o William Bonner falou que a inflação está 12%. Caramba, eu vi aqui no meu aplicativo da corretora IPCA mais 8%. Pô, é 20%, perfeito. Só que é no período. Se ele contratar para 12 meses, né, a inflação, ela tende, a gente espera, né, a inflação tende a arrefecer, a reduzir por causa da alta da Selic. Então, no período, ele não vai ter 20%. Ele não vai ter, tá? Então, é bem legal isso que tu falou, né? Isso é um erro muito comum, né? Que as pessoas acham que vai somar ali, né? 12 mais 8, mas não é, tá? Então, como o Rafa comentou, você tem que ter esse conhecimento, né? Ter esse time para poder saber agora, hoje, dia 4 de agosto, qual seria a melhor taxa, né, para a gente poder ganhar dinheiro, por exemplo, ali no período de 12 meses. O pré-fixado, IPCA+, pós, né, ou atrelado ao CDI também, né, enfim, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, deixa eu passar para o próximo slide aqui. E aí, Rafa, o que tu acha aí da galera da poupança, né? Então, deixa eu falar rapidinho aqui. Então, tem esse gráfico aqui bem legal que eu gosto bastante de mostrar, né, para cliente, para bastante gente. Então, digamos que o investidor foi lá e colocou 10 mil reais, tá? Em janeiro de 2020, 10 mil reais. Então, a gente tem três linhas aí, tá? A linha azul, linha verde e linha vermelha. A linha azul representa a inflação, linha verde representa a poupança e a linha vermelha representa a poupança corrigida, tá? Então, o investidor foi lá, colocou 10 mil em janeiro de 22, hoje, né, janeiro de 2020, hoje, agosto de 2022, ele vai olhar no aplicativo dele, poxa, 10.800, olha só, rendeu R$ 800 a poupança, legal, tá voando a poupança, né? Ele olha o aplicativo do telefone dele lá, tá voando. Porém, para ele poder acompanhar a inflação, tá? O Rafa comentou aí IPCA+, né? IPCA mais 5, IPCA mais 8, para ele poder ter um ganho real, um juro real, né? O que é isso? Um ganho acima da inflação, tá? Então, para ele poder ficar igual à inflação, ele teria que ter 11.700, tá? Então, ele teria que olhar no celular dele e a poupança dele, né? O valor que ele colocou, 10 mil, era para ele ter 11.700, tá? E qual foi a perda do poder de compra dele? Quanto que ele perdeu, entre aspas, para a inflação? Quanto que a inflação corroeu o dinheiro dele? Praticamente R$ 1.000, 10%, né? Então, quando ele colocou 10 mil, o poder de compra dele hoje é R$ 9.097,35, né? O investidor aí, ao período de 2 anos, ele não rentabilizou R$ 800, como ele está olhando no aplicativo do celular dele, né? Ele perdeu R$ 1.000, né, Rafa? Então, assim, poupança assim, não é nem um investimento, a gente nem fala mais que poupança é um investimento, né? A gente fala que poupança ali é uma alocação que a pessoa faz porque ou falta de conhecimento, ou por medo do mercado, né? Enfim, hoje é o pior investimento que tem no mercado, né, Rafa? É isso aí. E, assim, é muito difícil, né? Porque você pensar que em 2 anos foi essa diferença, né? Imagine quem está na poupança há 10, há 20, há 30 anos. Se a gente viu lá que a inflação de 94 até agora foi de 87, né? Perda de poder de compra foi de 87%, 94. 94. 94. Nesse período, quem está na inflação, quanto que a pessoa já não perdeu? Se a gente pensar que a gente teve picos de inflação muito altos no Brasil. Então, a perda daquela pessoa que está lá desde 94 na poupança, quanto que será que é? Até depois um gráfico legal para a gente trazer, assim. Quem investiu na poupança de 94 até agora, quanto ganhou? Né? E quanto perdeu em relação à inflação? Então, assim, pessoal, não dá mais para a gente ficar pensando em poupança como investimento. A gente precisa, de uma vez por todas, mudar essa cultura e começar a olhar para outros produtos, outras oportunidades. E tem muita coisa segura, tem muita coisa com risco praticamente zero ou baixíssimo no mercado. Não precisa mais ficar atrelado à poupança.
É isso, né? E outra coisa, Rafa, que eu acho que eu vejo bastante, né? Principalmente essa galera de Instagram, né, cara? Infelizmente, a gente trabalha no mercado, tem muita desinformação no mercado, né? Tem muita gente séria trabalhando, claro, com certeza, mas tem muita desinformação no mercado, né? Aquele famoso arrasta para cima, né? Tem muita gente ainda, o Rafa, acha que aí, por exemplo, quanto é que está a Selic hoje? 13,75. Quanto é que está o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário ali, né, que é praticamente a taxa Selic, né? Geralmente ali é Selic menos 0,10. Então hoje, né, o CDI vai estar 13,65. E na cabeça de algumas pessoas, de alguns investidores, né, acha que a poupança ainda vai estar 70% do CDI, porque é um cálculo que é feito, né? Poupança é 70% do CDI. Então, Rafa, explica para a galera por que que hoje a poupança não está 70% do CDI, não está dando ali, por exemplo, vai, 10%. Por que que a poupança não está dando 10% ao ano? Isso é legal comentar sobre as regras da poupança, né? Tem muita gente que investe na poupança e não sabe como é que funciona a rentabilidade. São duas regras básicas, ou seja, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, sim, aí você vai receber 70% da Selic. Se a Selic CDI. estiver acima, isso, 70% do CDI. Se a Selic estiver acima de 8,5%, né, que é o caso atual, aí você vai receber 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mais TR. A TR até um tempo atrás era zero. Agora, no ano de 2012, está 0,67. Então, assim, se der 1% ao ano, fique feliz para quem está na poupança. Ou seja, para quem está na poupança na situação em que a Selic está acima de 8,5%, você vai ganhar no máximo 7% ao ano. Então, se a Selic está 13, você está ganhando 7. Se a Selic está 12, você está ganhando 7. Se a inflação está 12, você está ganhando 7. Se a inflação está 10, você está ganhando 7. Então, assim, faz tempo que quem está na poupança está perdendo dinheiro, tanto para a Selic quanto para a inflação. A gente mostrou no gráfico lá, né? Então, 2021 estava ali 2%, teve essa porrada e faz tempo que a Selic está acima de 8,5%. Faz muito tempo, né? Ou seja, o investidor que tem feito, né, tem deixado ali uma alocação em poupança, está perdendo essa taxa aí, Selic, pré-fixado, IPCA+, né? Enfim. E só fazendo um cálculo rápido, né, um cálculo de padaria, porque não é esse o cálculo exato para fazer, tá? Mas é mais ou menos aproximado. Então, Rafa, tu falou aí que quem deixou na poupança, quem deixou o dinheiro na poupança, né, ali, os seus reservas, seus investimentos, está recebendo em média 7% ao ano. Se a gente tem uma Isso aí. inflação basicamente na casa dos 12, se a gente fizer um cálculo de padaria rapidinho aqui, o investidor está perdendo 5% ao ano, que é basicamente esse gráfico aqui que a gente mostrou, né? 10% no período de 2 anos, tá? Então, pessoal, É isso aí. é isso, tá? Não tem mágica. Deixou na poupança, não entendi, Rafa. Não, aquele carro que você queria comprar 2 anos atrás, se você deixou na poupança, você não vai comprar nem 90% daquele carro. Por quê? Porque 10% já foi embora, fora o aumento que teve normal dos carros. Então, assim, se você ainda deixa o dinheiro na poupança com o objetivo de comprar alguma coisa lá na frente, você não vai comprar nunca, porque a poupança está há muito tempo perdendo a inflação, ou seja, seu poder de compra está indo embora e você, em vez de investir, você está deixando de manter o seu poder de compra. Isso é muito sério, né? A gente sabe, né? O brasileiro trabalha muito, né? As pessoas trabalham demais, né? Então, ali você pegar o seu dinheiro e trabalhar durante 10, 20 anos e não fazer uma alocação ali, deixar o dinheiro na poupança, é como se fosse, né, trabalhar e perder horas de trabalho porque você está perdendo dinheiro para a inflação por uma falta do investimento correto, né, Rafa? Então, é complicado. E falando de poupança, Rafa, olha aí, ó. Um Quanto tri. que a gente tem na poupança no Brasil, cara? 1 trilhão de reais. Não, eu pesquisei, olhei várias referências, perguntei, né? A gente conversou esses dias aí, 1 trilhão. Falei, não, tá errado, não é possível que tenha 1 trilhão de reais na poupança, né? O PIB do Brasil tá aí em 6 tri, 7 tri, praticamente aí, vai, digamos, 12, 15% do PIB do Brasil em valores assim, né? Valores em reais, tá na poupança. Muita coisa, né, cara? É demais, é demais. A gente precisa. Muita coisa já saiu,
mas ainda tem muito dinheiro, assim, não faz sentido nenhum. E ainda mais nessa situação. Eu acho que, não sei, o brasileiro que tem dinheiro na poupança, não sei o que precisa para começar a olhar melhor para isso e começar a fazer outros investimentos que façam mais sentido. Precisa falar com a gente, né, Rafa? Procurar a gente aí, procurar o assessor, procurar conhecimento, procurar o canal da Aprender Vista, o nosso Instagram, vou deixar tudo no link aqui, tá? O Instagram do Aprender Vista, o meu Instagram, o Instagram do Rafa também. Quem tiver dúvida, chama a gente lá no privado, a gente responde, tá? E então, Rafa, então fala aí, né, pra galera. Poxa, então onde investir, né? Onde investir então? Então, se eu tenho dinheiro na poupança, a gente falou bastante aqui sobre pré-fixado, pós-fixado, mas onde a gente pode investir então com segurança? Legal, isso é uma questão bem importante, né? Tá bom, então vou sair da poupança, vou para onde, né? Tem várias opções, vários produtos de diferentes tipos de grau de risco. É importante que geralmente o dinheiro da poupança de algumas pessoas é por uma questão de liquidez, né? Ou seja, capacidade de tornar aquele investimento dinheiro rápido. Tem outros, né, que são a pessoa tem 1 milhão na poupança, por exemplo, não faz sentido você precisar de 1 milhão do dia para a noite, né? Então, assim, aquela reserva de emergência que às vezes a pessoa deixa na poupança, a gente tem possibilidades muito interessantes. E uma dessas, né, falando de reserva de emergência, de um dinheiro rápido, é o Infinity, tá? Que é um fundo que tem tido uma excelente rentabilidade nos últimos anos, que tem um resgate rápido em 0, 1 dia, dependendo do horário ali de resgate, que tem uma equipe super capacitada, uma gestão que faz isso há bastante tempo. A gente conheceu os gestores, a gente dia 11 agora vai no evento que vão estar lá os gestores, e assim, se você olha isso no longo prazo, se você coloca isso numa janela de 10 anos, a diferença é muito grande. Não é coisa de 1%, 2%, é muito dinheiro, né? Se você colocar isso em 10 anos, é mais de 50% de diferença, ou seja, é como se você colocasse 10 mil, depois você tirasse outros 10, né, dobrasse seu capital, enquanto em outros lugares e outros investimentos, como a poupança, você teria metade desse capital. Então, assim, é muito dinheiro que está ficando na mesa aí para o investidor, então fica aí a possibilidade, né? A gente vê aí nesse gráfico. Então, assim, no ano, né? Quanto está a poupança? Quanto está o fundo Infinity? Então, lembrando que quanto mais a Selic sobe, maior a chance, maior a tendência de que o fundo Infinity entregue mais resultado. E a poupança vai entregar a mesma coisa. Então, se a Selic estava em 10, a poupança entregou isso, a Selic em 12 ela vai entregar a mesma coisa, a Selic em 13 ela vai entregar a mesma coisa. E o Infinity, né, vai entregar mais conforme a Selic sobe. Por quê? Porque ele tem os seus investimentos atrelados a títulos públicos que por várias vezes ajudam, né, a alta da Selic ajuda os rendimentos desses títulos públicos. É bem interessante mesmo, né, Rafa? Então a gente pode olhar aí, né? Então, rentabilidade no ano do Infinity, 10,32 no ano de 2022, tá? Então, no período ali de janeiro, né? Calculado de janeiro até julho, CDI dando 6,25 e a poupança sempre perdendo, né? Sempre para trás ali 3,85. E no longo de 12 meses, né? A gente pega ali de julho de 2022 para trás de julho de 2021, um acumulado de 14,9, 15%, né? Batendo até o Ibovespa, tá? O CDI acumulado dos 12 meses 9,26 e a poupança, como sempre, para trás ali, né? 5,75. Então, pessoal, não tem mais jeito, né? Poupança, infelizmente, aí é um ativo que vai fazer você perder dinheiro por causa de tudo isso que a gente comentou aqui, né? Principalmente a inflação, tá? Que é o corroendo o poder de compra do brasileiro. Ô, Rafa, explica rapidinho só o que é um fundo para a galera que não sabe o que é fundo, né? O que é um fundo? Boa. Existem vários tipos de fundos diferentes, né? Fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, enfim. O fundo nada mais é do que um gestor, né? Ou seja, uma equipe que vai tocar o seu dinheiro, ou seja, vai escolher onde serão aplicados o dinheiro investido pelos investidores. É como se fosse um grande clube, né, de pessoas que são os clientes desse fundo, os investidores desse fundo, que delegam, né, a esse gestor a assumir, né,
a função de escolher onde investir, tá? O fundo de investimento, ele é regulado, ele tem uma série de regulamentações feitas pelos órgãos responsáveis, CVM, B3, enfim, todo mundo ali de olho no que está acontecendo. Então, é uma forma bem segura de fazer os investimentos, desde que esteja de acordo com o seu perfil. O fundo Infinity, por exemplo, é um perfil de conservador a moderado, mas a gente vê que a oscilação que acontece na cota, né, que é onde a gente vê a rentabilidade, então, cada investidor lá vai colocar o dinheiro, né, vai aplicar o dinheiro, e aquilo ali vai trazer para ele cotas. Conforme a cota vai valorizando, aquele dinheiro que ele investiu vai se valorizando. E a gente vê que, no gráfico, as cotas, né, o fundo Infinity, ele tem pouquíssima variação, o que é muito interessante para quem tem um perfil mais conservador, mais moderado. E outra coisa, né, Rafa? O fundo Infinity, né, o gestor do fundo Infinity, né, o perfil do fundo Infinity, ele aplica somente em títulos públicos, né? Ou seja, o investimento mais seguro do Brasil, né? O investimento, qual que é o investimento mais seguro do Brasil? É investir no governo. Parece que não, né? Mas é sim o investimento mais seguro no Brasil. E o fundo Infinity, né, o fundo de renda fixa, tem somente títulos públicos, tá? 100%. Então não tem risco de um CRA, de um CRI, né, Rafa, de um CDB ali, quebrou algum banco, enfim, é somente títulos públicos, tá? Então, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho, porque ficou na frente aqui rapidinho. Aê. Deixa eu É reduzir um aqui. fundo bem interessante, porque tem uma aplicação mínima bem baixa, ou seja, qualquer um pode fazer esse investimento, né, de R$ 100, é bem tranquilo. E convidamos, né, a todos que estão vendo o vídeo aí, que vão ver o vídeo, para depois entrarem lá no site da Infinity, conhecerem mais o fundo. Vou deixar aqui Para ver o link. isso. Não é só a gente que está falando, não. Eles receberam um prêmio, agora esqueci o nome do prêmio, mas um prêmio que poucos fundos receberam aí no Brasil, então um prêmio bem importante. Então, assim, é uma opção, né, para o investidor que está vendo esse vídeo, que quer sair da poupança, não sabe muito para onde ir, o que fazer, está aí uma opção para sair da poupança. É uma alternativa bem interessante, né, Rafa? Começa com pouco, ele vai se sentindo mais confiante, ele vê, né? Faz um teste, por exemplo. Faz um teste, pega R$ 100, coloca no Infinity, pega R$ 100, coloca na poupança. Espera ali 3 meses. Vamos ver qual que vai dar mais, né? Enfim, para aquela pessoa que tem pouco conhecimento, não está muito familiarizado com outro tipo de investimento, né? A não ser ali renda fixa ou até mesmo poupança, né? Enfim, o Fundo Infinity é uma alternativa muito interessante, tá? E como o Rafa comentou, para você ser um fundo, né, tem todo um órgão de regulação, tanto a CVM, B3, a Anbima, o gestor, são gestores qualificados, credenciados, certificados, enfim. O fundo tem quanto de patrimônio, Rafa? 150 milhões, né? 160? Isso aí. O fundo tem um patrimônio gigantesco, 150 milhões de reais, enfim. É uma oportunidade bem interessante, uma alternativa bem interessante frente ao nosso mercado, né? Porque a gente sabe, por mais que a gente tenha ali taxas altas, Selic alta, a gente ainda está no ano complicado, né, Rafa? Eleição, Com daqui a certeza. pouquinho está colando aí, ó, outubro é eleição, a gente está em andamento ali, ninguém sabe se está acontecendo, se está acabando, se está começando, se está no meio, se está no fim, guerra da Ucrânia ali, Rússia e Ucrânia, recentemente teve uma tensão ali entre China e Taiwan, enfim, né, o mundo dos investimentos é um barril de pólvora, né, então, para aquela pessoa que tem pouco conhecimento, está começando, o fundo Infinity é uma excelente alternativa, né, Rafa? Isso aí. É um excelente produto para colocar na carteira, para começar os investimentos e principalmente para sair da poupança. Legal. Bom, é isso aí. Encerramos É isso aqui. aí. Mais algum comentário aí? Falamos de Selic, falamos dos. Acho que fica muito. Um destaque que eu queria deixar aqui é isso: assim, a inflação pode começar a arrefecer e temos que ficar ligados com os títulos IPCA mais taxa, porque eles não são aquilo que já foram, né? Quando a inflação nos últimos 12 meses deu 12, você não tinha título IPCA mais 8, né? Isso aconteceu no último mês.
Então, fiquem muito ligados para que vocês não se enganem por essa questão, né, de prazos, datas, do que vai acontecer com o que já aconteceu, porque isso pode frustrar muito o investidor. Então, fiquem ligados nos títulos pós-fixados, nos pré-fixados. A gente vê pré-fixado de quase 16% ao ano. Será que não é uma hora de pegar um 16% ao ano? Será que a Selic de fato vai passar dos 16%? Então, assim, fiquem de olho nessas condições de mercado. E para quem está na poupança, pessoal, tá aí um super produto para vocês olharem com muito bons olhos e sair de vez desse investimento que não é nem de longe uma boa opção. É isso aí. Então, eu vou deixar aqui, como eu comentei, né, o Instagram do Aprenda Invista, o meu Instagram, o Instagram do Rafa. Vou deixar também o site do Infinity, tá, na descrição do vídeo. E acho que é isso, né, Rafa? Falamos bastante. Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, manda para a gente lá no Aprenda Invista que a gente responde, beleza? Bora lá, então? Fechou? Valeu. Falou. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau.